boa tarde, Cook. Boa tarde aí ao Jadson e ao Tobias. A minha pergunta para o Cook é principalmente pela diferença, né, de preparação, se vai haver essa diferença, porque o Amazonas já faz toda a pré-temporada fora, e aqui em Manaus, todo o pré-barezão aí, as equipes ficam realmente na luta por campo, por boas condições, e aqui a gente está enfrentando aquele período chuvoso, toda hora chove, mas uma hora faz sol, e assim, os gramados que as equipes treinam normalmente são aqueles gramados bem mais encharcados, com pouca drenagem, enfim. E aí essa é uma parte que você domina bem mais do que eu, é mais capacitado que eu, inclusive, se isso de alguma forma entrou no seu planejamento, vocês vão ter aí um tipo de campo, um tipo de preparação que no decorrer do campeonato, ou seja, quando o Amazonas voltar, vai ser bem diferente, né? Então, se você está preparando o seu preparo dos atletas aí com essa diferença ou não, realmente cada situação é uma situação. Boa tarde, Larissa. Interessante pergunta, né? Não tem como a gente fazer uma preparação diferente por conta do que nós podemos ou não encontrar, né? A gente sabe as particularidades dos gramados durante a competição, né? Que é uma característica bem presente no futebol do Norte, né? Se você pegar também o campeonato aí, né, do Pará também é bem complicado a situação dos gramados. A gente vê quando joga Remo e Paysandu estaduais, sempre encharcado, né? Mas a gente não tem como mudar a nossa preparação. A gente tem características e particularidades que a gente necessita trabalhar, né, fisiologicamente falando. Então, a gente precisa focar nessas situações. Claro que tem algumas situações mais específicas, como, por exemplo, treinamento de força, né? Talvez essa seja a grande situação que a gente precisa trabalhar e precisa levar ao máximo nível de força desses atletas, que essa sim pode ser um fator determinante para uma partida num gramado pesado, né? A gente sabe que daqui a pouco vai ter prejuízo técnico para a partida, para ambas as equipes, mas isso hoje a gente não consegue simular, né? E talvez nem treinando lá a gente conseguiria simular, né? Não é sempre que a gente vai treinar num campo encharcado, né? Mas a gente está fazendo nossa preparação, né? Acredito que vamos chegar muito bem para a competição, mesmo treinando um pouco menos que algumas equipes, igual a outras equipes, e talvez mais que outras equipes que ainda não iniciaram o processo. Mas essa questão específica dos gramados, infelizmente, a gente não vai ter como treinar nesse momento, né? Mas de resto, as condições que nos são dadas, né, são muito boas, que talvez também a gente não encontraria treinando em Manaus. Boa tarde, Cook. Boa tarde, pessoal. A minha pergunta ela em relação a condicionamento físico. O time optou por fazer a pré-temporada fora do estado, o senhor já esclareceu isso para a gente bem, mas para o dia 29, para o dia da estreia, como vai estar o Amazonas em termos de condicionamento? Esse um mês, ele é satisfatório para o time estar no melhor momento físico no momento da estreia? Boa tarde, João. Também uma boa pergunta, né? O que a literatura nos dá é que a gente precisa de 10 jogos, né, para o atleta conseguir atingir a sua melhor forma. 10 jogos são 9 que fecha a primeira fase da competição, né? Então, se a gente seguir o que a literatura nos diz, a gente estaria bem com os atletas nos seus melhores níveis no primeiro jogo de um possível mata-mata, né? A gente vai precisar queimar etapas, mas a gente tem um fator importante que é a estrutura que nos é dada, que de uma forma diminui esse tempo, né? Você consegue fazer um monitoramento diário dos atletas com trabalho bom, com campo bom, com eles se conhecendo melhor, estando juntos, né? Além de afastar de algumas situações que possam ter, Manaus é uma cidade muito calor, né? À noite, por vezes, acaba sendo atrativa, então a gente também consegue fazer esse policiamento, né? Questão de alimentação e descanso também, né? O tempo ele é curto, né? Não é suficiente. Mas quando início de novembro foi criado um grupo, né, no WhatsApp, então desde aquele momento os atletas já estão praticamente 2 meses treinando, né? Alguns treinavam com personal e eu conversava quase que diariamente com o personal de cada atleta que optava por treinar dessa forma, e nesse grupo do WhatsApp eu passei todos os trabalhos para esses atletas, né? Sempre deixei claro que quem não se apresentasse bem ia sofrer mais, né? E por vezes não teria tempo de se condicionar nesses 26 dias para a estreia, né? Foi sempre deixado claro, num papo muito reto e muito direto.
eles se apresentaram em condições para iniciar. Uns melhor, outros em não tão boas condições quanto deveriam, né? Mas a gente, como não tem tempo, a gente precisa, algumas etapas precisam ser atropeladas. Eles foram avisados que precisariam estar aptos quando se apresentasse, né? Claro que não seria o tempo ideal, mas eles já vêm desde de 2 de novembro, que eles vêm fazendo os seus trabalhos, né? Alguns com personal, outros não, mas me mandando vídeos, foram cobrados vídeos semanais, né? Eles vinham me enviando e eu municiava a comissão técnica desses vídeos, né? Mas, assim, aparentemente o que a gente vê, ontem o trabalho foi muito bom, né? Hoje pela manhã a gente fez um treino de força. Os atletas estão no nível bom, né? Não todos iguais, e isso é totalmente natural, mas acredito que para a estreia a maioria esteja num bom nível. Beleza, só para Cook, você falou um pouquinho da falta de tempo, né? Das etapas que provavelmente você está priorizando o que dá para pular, o que não dá, né? Para otimizar seu tempo. Queria que tu falasse um pouquinho também da importância de uma zona ter mantido uma base de jogadores que você já conhece, que você, de certa forma, já estão adaptados ao seu exercício. Que você falasse um pouco dessa importância dessa base que o Amazonas manteve para o estadual e a diferença, se você está fazendo um preparo bem diferente com relação à Série D, porque você é da comissão do Lacerda que chegou para uma Série D, jogos com equipes fora, questão de viagem, muito tempo em avião, acho que tudo isso acaba fazendo a diferença. Agora, para o estadual, não, são jogos ali meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, mesmo sendo na cidade, mesmo você estando em casa, eu queria saber se existe também essa diferença para você na hora do preparo, né? Primeiro, da importância, né, recapitulando, de você ter uma base de atletas conhecidos e, segundo, dessa diferença de preparo de um brasileiro para um estadual. Perfeito, Larissa. A manutenção, né, a continuidade do trabalho, ela é importante tanto para a comissão quanto para atletas, né, nesse convívio diário. Eles já conhecem algumas particularidades específicas do clube, né, já conhecem também quando a gente retornar a Manaus, algumas características, né, de situações que a gente possa encontrar, né, também são auxiliares nossos aí dentro do trabalho, já conhecem a forma de trabalhar, como o comando, né, como funciona, isso facilita bastante o processo, né? Então, é importante você ter remanescentes, sim, né? Infelizmente, não podemos ter uma quantidade maior por diversas questões, né? Mas é importante, sim, ter uma base com jogadores que foram extremamente importantes no ano, não só dentro, como fora de campo também. Na questão do campeonato, sim, muda bastante a preparação, né? A gente chegou lá, tinha 3 semanas, e acredito que foram 19 dispensas de atletas, né? Então, praticamente a cada semana chegava um atleta, né? O último atleta que chegou, se não me engano, foram 2 semanas antes do primeiro jogo do Mata. Então, por exemplo, a preparação ela muda bastante, né? Por essa questão de tempo e por chegando jogadores muito ao longo do processo. Hoje você inicia já com praticamente o elenco fechado, né? Então, a preparação nesse ponto também é diferente. Outra questão que a gente foca muito, como eu falei antes, é a parte do treinamento de força. Quando você joga semanalmente, você tem 2 ou 3 vezes na semana que você consegue fazer períodos e treinos de aquisição, né? Que são para ganhar. Quando você joga a cada 3 dias, você tem que fazer essa aquisição nesse período de pré-temporada, né? Então, a gente está focando muito em treinamento de força para que a gente minimize a chance dos nossos atletas terem lesões e para que durante os jogos eles não sintam tanta dor muscular nesse espaço de 3 dias, 4 dias entre os jogos, né? Porque a primeira capacidade que a gente perde ao longo dos jogos é a força, né? Então, a gente prioriza muito isso, né? Que também tem relação com os gramados da pergunta anterior, mas também com minimizar a chance de ter lesão, minimizar a chance de ter dores musculares que possam atrapalhar o rendimento, né, nesse pouco tempo de recuperação entre jogos. Então, mas é essa questão, né, porque a gente não tem tempo para trabalhar entre um jogo e outro. Então, o que a gente puder adquirir agora, principalmente durante a competição dos 11 que jogam, né, que o pessoal ainda que fica no banco, você consegue ter dias da semana que você consegue proporcionar uma carga para esses atletas. Então, a gente precisa elevar nível de força, né? E associado a isso já a parte tática, porque da mesma forma que você tem remanescentes, você tem muitos jogadores novos chegando que precisam se adequar rapidamente ao trabalho e ao que o Lacerda pensa de futebol.